Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da HPG Musical e hoje nós vamos falar sobre o violino HV400 Anthony Marsali, que é um dos violinos mais show de bola assim, que a loja tem. Digamos que é o último violino da linha de instrumentos de fábrica antes de entrar na linha de instrumentos de oficina. Sabe aquele instrumento, qual que é o melhor violino de fábrica que a loja tem? Hoje é o HV400. A gente já tinha feito um review sobre esse violino antes, mas tem algumas diferenças dos modelos novos relacionados a estojo e finalização de ajustes que eu quero falar um pouco nesse vídeo. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, antes de mostrar o violino, eu quero lembrar que a HPG Musical é a patrocinadora do nosso canal. A HPG Musical, que é a maior loja de instrumentos de cordas friccionadas do Brasil. Maior, melhor, mais cheirosa e mais bonita e tudo mais, e você já sabe disso. Então, hpgmusical.com.br é o site onde você vai encontrar acessórios para violinos, violas e violoncelos, cordas, breus, instrumentos, tudo que você precisar, você encontra na HPG Musical, que é a patrocinadora desse canal. Ao longo do vídeo, e eu não vou falar o momento, a gente vai soltar um cupom de desconto para você que assistiu esse vídeo com atenção, para você ter um desconto aí na hora de comprar o que você precisa para o seu instrumento. Bom, então antes de começar mostrando o instrumento, eu quero mostrar o case, vou mostrar o estojo dele. Esse é um violino que já vem com estojo de melhor qualidade, né? Ele é um estojo muito bem acabado, né? Não é aqueles estojos muito simples dos violinos mais baratos, ele já é um estojo mais bem feito, né? Você vê que os zíperes são melhores, os fechos são melhores. Ele tem um trinco aqui legal, ó, né? Que tá bem bonitinho mesmo. Por dentro, olha a cor que bonita, um bolsão bem legal, já vem com breu, já vem as correias aqui para você colocar nas costas. O arco, a gente vai usar outro arco para tocar, porque eu não quero passar breu nesse arco aqui, para ele continuar originalzinho assim, né? Mas já vem com arco também. Tem aqui um hidrômetro, né? Que é um medidor de umidade, para você que mora em lugar mais úmido, você sabe que a umidade prejudica o instrumento, então você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Então é legal, um estojo para 2 arcos, inclusive. Então assim, em termos de estojo, esse é um dos estojos mais legais assim, das linhas de violino de fábrica. Eu acho que você vai ter uma experiência muito boa. Quer dizer, você compra um violino com um valor bem legal, um violino bom, e já vem com um estojo desses que você não precisa se preocupar em trocar depois, né? Você vai ficar com o estojo aí por bastante tempo, a não ser que você queira muito mesmo. Vamos falar do instrumento agora. A gente já viu o estojo, vamos falar do instrumento. A seleção de madeira desse instrumento é uma seleção muito boa, é um abeto bem diferenciado. Você que já acompanha o canal da HPG já sabe o quanto eu, particularmente, sou fã da linha Anthony Marsali desde o HV110. Eu tenho alunos que têm, que a gente sabe que o violino soa muito bem. E o HV320, que foi o primeiro violino que eu adotei como instrumento custo-benefício para os meus alunos. Então eu sempre indico para os alunos que estão começando o HV320. Mas para quem tem uma condição um pouco melhor de pegar um violino com uma seleção de madeira um pouco melhor e com às vezes um valor um pouquinho maior, mas com muito mais benefício, né? Com um requinte um pouco maior, né? O HV400 com certeza é uma das melhores opções. Então, qual é o diferencial desse instrumento em relação às outras linhas, tanto da Anthony Marsali, inclusive para outras marcas também que você pode encontrar? Primeiro, a seleção de madeira é uma seleção especial. Esse abeto aqui é um abeto muito bem selecionado, muito bem escolhido, então você pode ver pelo rajado da madeira, que é uma madeira muito bem escolhida, né? Tanto no fundo quanto na lateral, e aqui no tampo você vê que a venatura e a madeiratura deles são muito bem selecionadas, então com certeza isso reflete muito no som. Em paralelo à seleção de madeira, anda sempre um bom verniz, né? Nesse caso aqui, um verniz sintético de ótima qualidade. Então você vê que a aplicação do verniz é uma aplicação bem regular, não tem aquelas ondulações de um verniz que foi feito de maneira grosseira. É um instrumento muito bem acabado, então desde os cantinhos aqui você consegue ver um pouco mais de capricho, então isso também dá um resultado sonoro muito interessante, né? E junto com isso, com o acabamento do verniz, você tem um filete muito bem colocado. Então
para proteção do instrumento, super importante. Não sei se você sabe, eu vou falar porque tem muita gente que não sabe, né? Mas o filete, ele precisa ser um filete real, não um filete pintado, porque caso aconteça algum choque, a sua madeira não racha, né? Ela para no filete. Então, esse filete bem colocado e fininho desse jeito, protege o seu instrumento de uma maneira geral, né? Agora falando dos acessórios. A gente tem acessórios de ébano e eu acho esse acessório aqui lindo com esse ébano rajado, né? E muita gente acha que o ébano é aquela madeira preta, né? Então prefere às vezes uma madeira que não é ébano pintada de preto do que um ébano puro desse com um pouco mais marronzinho, com rajadinho e tal, mas uma seleção de ébano e todas as peças de ébano muito bonitas, o que dá não só uma característica estética muito boa no instrumento, mas uma durabilidade dos acessórios muito maior, porque as cravelhas de ébano com certeza duram muito mais do que de outras madeiras que são muito macias, né? Então, o fato de os acessórios serem todos de ébano com certeza vão prolongar a vida útil dos seus acessórios e do seu instrumento, melhorar a manutenção e tudo mais, né? Aqui no estandarte a gente tem o detalhezinho dos microafinadores dourados, mas microafinadores que você pode retirar se você quiser, inclusive para trocar por outros ou para deixar sem. Tem muita gente que gosta de tirar os microafinadores, então esses são removíveis, você pode tirar se você quiser, né? Agora, uma outra coisa que eu já até falei no começo do vídeo, mas que é interessante mencionar, é que para esse modelo de violino a gente tem um ajuste muito mais refinado. No vídeo anterior que a gente fez de review desse instrumento, a gente tinha nessa época, que faz bastante tempo, né? A gente tinha um ajuste mais básico. Era muito bem feito, mas era mais simples, mais básico um pouquinho. Agora, a gente, com a equipe de luthier que nós temos aqui na loja à disposição, a gente tem condição de oferecer um ajuste muito mais refinado. Então, não é só questão de cavalete melhor, não é só essa questão. É ajuste melhor de distância de cordas, de altura, ajuste de pestana. De uma maneira geral, o instrumento soa melhor e ele fica melhor na mão. Então, isso reflete na tocabilidade. Então, de forma que você consiga aproveitar melhor, explorar melhor a qualidade do instrumento que você tem na mão. Então, isso reflete na segurança com que você toca. Você que é violinista sabe que quando você pega um instrumento que você não está confortável com o ajuste, você não consegue extrair o máximo desse instrumento, né? Então, nesse caso, esse ajuste oferece mais refinado, oferece para você essa segurança, né? E essa qualidade na hora de tocar. Então, você pode tocar muito mais seguro, principalmente de afinação e tudo mais, né? Agora, bom, chega de falar muito, vamos ouvir o som desse violino, que é um som que me agrada muito, que antes de tocar eu já vou te avisar. Eu gosto muito dos harmônicos, principalmente que vem dos graves desse instrumento, pelo fato também de que ele vem já com cordas eruditos, né, que são, na minha opinião, as melhores cordas para estudante que se tem no mercado hoje, né? Então, você comparando cordas de estudante, você tem cordas que não soam muito bem, que vão fazer com que o seu violino fique com pouco som. Em comparação com as eruditos, isso não acontece, né? As eruditos, elas têm muito mais harmônicos e elas te oferecem uma qualidade muito melhor. Então, eu gosto muito do fato desse violino já vir com cordas eruditos. Então, vamos ouvir como ele soa. Tenta gravar com vários microfones aqui para você ter a sensação que a gente tem aqui, né? Mas vamos ver se você consegue perceber. O que eu sinto aqui é que ele tem o grave um pouco mais encorpado. Isso faz com que, mesmo os agudos, ele soem mais redondo, sabe? Não é aquele som ardido de violino anasalado, que tem muito médio sobrando, né? É um violino que tem um som mais redondo de uma maneira geral. Então, para tocar coisas mais doces, você consegue um bom resultado nos graves. Né? Você tem um resultado de doçura muito bom, mas nos agudos também.
Então não é só a potência, você tem uma suavidade para você que gosta desse timbre um pouco mais doce também, né? Mas se você quiser potência, você também tem, né? Ele responde bem tanto graves quanto... Ele responde bem o instrumento inteiro. Então tem esse som equilibrado e isso tudo fruto dessas características que a gente falou. Uma boa seleção de madeira, bons acessórios, bom ajuste, boas cordas, ou seja, dos instrumentos de linha de fábrica são realmente as melhores características que você pode encontrar. Agora, antes de continuar, eu quero dar o cupom, né? Eu falei que ia ter cupom. Então, aproveitando a oportunidade para falar que a HPG Musical está com um site novo, bonitão, hpgmusical.com.br. Então, quando você comprar o seu produto, seja instrumento ou seja acessório, você pode usar o cupom MEUHV400, que é o cupom de desconto desse vídeo, tá? Então se você chegou até aqui nesse vídeo e vai comprar alguma coisa no site, não esquece de colocar o cupom na hora de fechar a sua compra, MEUHV400, e você vai ganhar um descontinho lá. E agora eu quero saber o seguinte, o que você achou desse instrumento? Não sei se de repente você que está assistindo tem um instrumento desse. Se você tem, eu quero saber aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência com esse violino, né? Ou com algum violino da marca Anthony Marsali. Eu tenho certeza que se você é dono de um Anthony Marsali, você é um cliente satisfeito, porque esse violino é um violino muito legal, muito bom mesmo. E se você tem sugestões de qual instrumento você gostaria que nós fizéssemos review, o que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui também nos comentários que a gente vai ler com carinho e vai colocar na nossa pauta de gravações aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o canal, de curtir esse vídeo, de se inscrever, de compartilhar com todo mundo. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bom, que os seus amigos vejam, porque violino de qualidade é sempre bom ver, né? Então, é isso. Fiquem com Deus. Tchau.